Salve, galera! Temos aqui mais um vídeo legal do programa Equipe F da ESPN Brasil, com Pascoal, Zé Elias, com Felipe e também com o Zinho. Vamos ver agora o que eles vão falar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Você prefere falar Carlo Ancelotti ou Carlo Ancelotti? Tanto faz, né? Cada hora eu falo de um jeito. Não me acostumei ainda. Galera, é o seguinte, amanhã, 6 da manhã, Carlo Ancelotti vai dar uma entrevista lá na Espanha. E ele deve falar alguma coisa, porque todo mundo vai perguntar. E daí? Vai assumir a seleção brasileira quando? Só quero ver. Só quero ver o que ele vai falar, cara. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscrevam e ative o sininho. Tamo juntos, quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como crédito, simbora, vamos lá. Volta a Equipe F, repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro e também a notícia, acho que eu tô fora da posição, né, aqui. A rodada do Campeonato Brasileiro e também o anúncio oficial de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O que será agora da seleção nacional do Brasil, que estes três conhecem tão bem, o Pascoal cobrindo, Zinho e Zé Elias defendendo, e a gente tem o Rodrigo Caetano, diretor de seleções, falando um pouco dos próximos passos, ele foi a voz da CBF no sentido pós-anúncio para explicar e tudo mais, vamos ouvi-lo. Bom, após o anúncio oficial do nosso novo treinador, Carlo Ancelotti, e acima de tudo, o encerramento dessa negociação, que foi longa, justamente pelo nome, pelo know-how desse grande profissional, extremamente vitorioso, nós agora nos dirigiremos até a Espanha, em Madrid, eu e Juan, justamente para debatermos todas as questões técnicas e operacionais do departamento de seleções, bem como a questão da lista larga, que teremos que divulgar até o dia 18, e a lista final no dia 26, com os 23 nomes escolhidos. Debateremos todos os detalhes, juntamente com o Carlo Ancelotti e os profissionais que o acompanharão na comissão técnica aqui da seleção brasileira. Vamos lá, aí disse o Rodrigo Caetano, ele e Juan vão à Europa para falar com o Ancelotti e discutir a lista larga, depois a lista refinada e tudo mais. Tem muita coisa que está em aberto ainda, né? A gente tem a informação dele como técnico, mas eu queria ouvi-los. A gente já debateu o Ancelotti várias vezes, só que agora é real. Ele é o técnico da seleção. Vou começar com o Zinho. Zinho, queria te ouvir. Gosta algo assim? Porque eu acho que tem assim, gosta do nome? Acho difícil alguém falar, não, acho ruim. Mas é um pacote completo, então a gente discute vir ao Brasil, que de repente ele não vem tanto, e de repente, eu gosto do nome, mas se é para não vir nunca, não acho certo. Enfim, quero te ouvir, Zinho, sobre Ancelotti como técnico da seleção. A minha dúvida é essa, Felipe. O nome, o currículo, a história, os títulos, isso aí não entra nem em questão, né? O cara é o maior vencedor ali no Real Madrid, sua carreira toda, por onde passou, conquistou, venceu. A minha dúvida, a minha preocupação é o meio do caminho, né? Essa safra de jogadores brasileiros não é a melhor, temos bons jogadores, mas não vejo a seleção como a principal do futebol mundial nesse momento. Confia sim que o Ancelotti, com o trabalho dele, com esse impacto, né, do nome, da chegada dele, esses jogadores, e ele com a sua organização, faça esses jogadores juntos renderem um bom futebol, porque são jogadores muito bons, mas precisam de uma organização para que eles possam render, né? Individualmente, só jogar a responsabilidade para acho que nós não temos isso nesse momento. Volto a dizer, gosto dos jogadores que o Brasil tem, podemos fazer uma seleção que entre para disputar, para tentar conquistar, não é a favorita, na minha opinião, mas é o momento e da forma que foi. Você vê, o diretor de futebol com o coordenador vão viajar para se encontrar com ele lá para debater uma lista que ele nem... Os jogadores estão jogando no Brasil, a dupla brasileira, o Rodrigo Caetano e o Juan, é que vão ter que passar para ele informações de quem vinha sendo convocado. O Gerson, ele está acompanhando o Gerson jogar?
Não. Ah, Zinho, mas pô, vai convocar o Gerson. Não, ele vai convocar porque essa dupla vai passar para ele, ó. Tá jogando muito bem, tá indo muito bem. Cara, você acha, ó, põe a mão na consciência, seja sincero com você mesmo. Você acredita que o Carlo Ancelotti, ele assiste futebol brasileiro? Eu acho que não, cara. Com toda, sei lá, eu tenho um pressentimento que não. A partir de agora ele vai assistir, porque vai ser o trabalho dele, né? É o que eu acho. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas. Torcer, esperar que dê certo, com certeza. Eu, como brasileiro, estou torcendo por isso. Mas não só o nome pode me dizer que está tudo certo, que está tudo maravilhoso. Não, não está. Da forma que foi, não foi certo. Né? Eu, particularmente, não era o meu nome para esse momento o ideal. Eu acho que um treinador poderia ser estrangeiro, mas que conheça aqui toda o que envolve o futebol brasileiro, né? Que conheça o futebol brasileiro, porque assim, ele não vai trabalhar, por mais que ele convoque a maioria dos jogadores que estão fora, ele vai ter um contato com a imprensa brasileira, com a torcida brasileira, né? Com o calendário de eliminatória, com pouco tempo de treinamento, né? Sem ainda conhecer um trabalho dentro de uma seleção brasileira. Então são vários aspectos que ainda me faz ter um pouco de dúvida e um pé atrás, assim, vamos esperar. Eu espero que dê certo, que ele com todo o seu currículo, cause um primeiro impacto que motive os atletas, acho que isso vai acontecer, né? E que ele, de uma vez por todas, tire aquela coisa assim, nenhum jogador é insubstituível na seleção. Nenhum jogador pode ser maior do que a seleção brasileira. E ele, como comandante, né, possa entender o que é a camisa amarela da seleção brasileira e faça com que os atletas joguem para a seleção, né? Que a seleção seja o foco principal, o time, o elenco que ele convoque, e com essa liderança ele possa organizar um time que tem que correr. Assim, eu acho que a eliminatória o Brasil vai classificar. Mesmo que não fosse ele, qualquer outro treinador, o Brasil vai classificar. Já está em quarto lugar, não jogando nada, né? Vamos falar a verdade. Futebolzinho bem ruim. E está em quarto lugar, com a mesma pontuação do Paraguai, no caso. Mas assim, o próximo adversário do Brasil é o Equador. É fora de casa, é jogo complicado, mas se o Brasil ganhar, já vai passar o Equador. Então o Brasil vai classificar para a Copa do Mundo. O que eu estou pensando é no futuro. Daqui a 1 ano e 1 mês, começa a Copa do Mundo. Né? Ano que vem, em junho, começa a Copa do Mundo. Então, assim, ele tem que correr para ter essa adaptação, né? Que todo esse currículo que ele tem, essa experiência, ele possa trazer isso para a seleção, mas comandando a seleção daqui, né? A maioria dos jogadores jogam na Europa. Tudo bem, mas ele tem que vir para o Brasil, ele tem que ficar aqui, ele tem que conhecer, ele tem que sentir, né, o que é a seleção brasileira também no nosso país. E eu espero que tenha sucesso, mas não foi o ideal para mim. Vamos lá, Pascoal, Zé, quero ouvir os dois. Vamos colocar, já tem uma tela, eu nem preciso ler, porque a tela é pesada, da leitura para o fã de esportes, que é o currículo que dispensa apresentações. A gente vai carregar, são 10 clubes, 31 títulos, temos os principais títulos aí. Mas Zé e Pascoal, quero ouvir os dois também. Bom, o Carlo Ancelotti foi campeão nas principais ligas do mundo. Nas 5 principais ligas, ele conquistou títulos. Só de Champions ele tem 5. Né? Então, a sacada do presidente da CBF é monstruosa, espetacular. Tem o melhor treinador do mundo, o problema é de vocês jogar. A CBF está toda a estrutura, deixou o problema na mão dos jogadores. O problema está transferido. A CBF agora tem o melhor técnico que poderia ter e o melhor técnico que se tem na atualidade escolhe os melhores que ele quiser, que jogam no futebol brasileiro ou que jogam no exterior, para vestirem a camisa da seleção brasileira, e eles é que têm a responsabilidade de jogar. Agora, o Ancelotti não tem? O Ancelotti, pouquíssimo, porque está chegando agora. Ele vai ter que montar o time, montar a estratégia. A obrigação passa por... Desculpa, Zinho, desculpa. Fala, Zinho. Ele não tem responsabilidade de organizar o time? Tem organização do time, é responsabilidade dele. De montar a equipe? Não, Zinho, você não entendeu o que eu disse. Ele tem a obrigação de montar a estrutura do time e botar os caras para jogar. Mas não, os jogadores brasileiros... Eu escutei isso. Como é que é?
Pouquíssima. Quando o Felipe Mota te fez a pergunta, você falou assim, ele tem pouquíssima. Não, tem pouquíssimo porque ele está chegando agora. Deixa ele se introduzir você está falando nesse trabalho. Curto prazo, Esse na curto próxima prazo. data FIFA. Isso, na próxima data FIFA. Não é na Copa do Mundo. Não, a Copa do Mundo é uma outra estratégia. É um outro pensamento. Copa do Mundo ele vai ter que ficar com a seleção brasileira, os caras vão ter que dormir e acordar com ele, vão ter que aprender vai passar tudo. Eu não sei nem qual é a comissão técnica dele. Tem alguém da comissão técnica dele? Vai escolher algum brasileiro para estar perto dele? Provavelmente parece que o filho dele recebeu uma oferta para ser treinador do Como. Porque o que era o treinador do Como está indo para o Leverkusen, me parece, que é um espanhol, né? Eu esqueci o nome. Como? Está indo no lugar do Xabi Xabi Alonso e o Xabi Alonso acertou no Real Madrid. Então parece que o filho dele depois de 12 anos, quer seguir carreira solo, né? Então, e precisa ver quem é que vai trabalhar com ele. Eu não sei, eu confesso, eu não sei. Isso não foi divulgado ainda pela CBF. Quem vai ser o preparador físico, auxiliar técnico? É o Fábregas? É o Fábregas. O Fábregas está indo parece que está indo para o Leverkusen, é o nome favorito deles lá. Eu não ficaria surpreso, Pascoal, se Kaká, Cafu, esses caras estivessem ao lado dele ali para fazer com que ele é muito próximo ao Falcão, né? Entendesse realmente o que é a seleção brasileira, o momento que vive, como pensam os brasileiros, que eu acho que é muito importante para o treinador estrangeiro, especialmente nesse caso de seleção brasileira, entender como é a cultura do nosso futebol e o quanto representa e o quanto a nossa seleção está desgastada perante ao nosso país. Uma coisa é a imagem que se tem da seleção brasileira fora, que já não é a mesma. Sim, mas não é tão desgastada, porque né? Mas eu vou me apegar à entrevista, à declaração do camaronês que fez o gol no Brasil contra... Aboubakar, que falou, o Brasil já não é mais o mesmo. Porque antigamente nós jogávamos contra Ronaldo, Ronaldinho, R10, Kaká, Rivaldo e tal. Essa seleção já não é mais a mesma. E existem também as situações que, assim... Todo mundo joga contra todo mundo na Europa. Quantas vezes os caras já enfrentaram jogadores brasileiros? Então, assim, aquela paura, aquele medo de falar, vou jogar contra o Romário. Vou jogar contra o Ronaldo. Entendeu? Porque esses caras, mesmo na Europa, eles faziam coisas absurdas. Absurdas. Então, os caras tinham respeito. Se você buscar aí na internet, vocês vão ver. A seleção francesa, Thuram, olha o que eu estou falando. Thuram, Desailly... todos dialogando e debatendo como é que nós vamos pegar, ou como é que nós vamos marcar o Ronaldo. O Thuram falando, joguei contra ele pegou a bola, ele fez isso, quando eu vi ele já tinha finalizado e tal. Hoje nós não temos mais esse tipo de jogador. Eu acho que o único e o último dessa safra, desse tipo de jogador, para mim é o Neymar. Que com a bola, a capacidade de improviso dele é sensacional. Mas a gente não sabe como ele vai voltar, como ele se encontra fisicamente, como ele vai ser a inserção dele dentro dessa seleção brasileira com as condições que ele se encontra e a seleção em termos de pressão. Se ele vai mudar de atitude, de querer pegar a bola lá dos pés do volante e sair driblando ou ficar parado para esperar o cara vir para o confronto. Não, olha, tá vendo? Eu sou o Neymar aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Porque hoje já não dá mais para fazer isso. A seleção, nas seleções, hoje você tem jogo muito mais dinâmico, muito mais intenso. É só lembrar como foi a final da Copa do Mundo em Argentina e França. É só você observar como a França joga, como a Espanha joga. Não dá mais para ter esse tipo de comportamento, né? Como é que o Neymar vai ser inserido, como ele vai entender a mentalidade do futebol brasileiro, que eu acho que isso é importante, e tem que ressaltar uma coisa. Nós estamos vendo aí, e aí não é torcer contra, pelo amor de Deus, é uma realidade que todos os outros treinadores que antecederam ao Ancelotti nesse breve, curto período, tiveram problemas. E a gente sabe, o Pascoal sabe que eu vou falar, ou o próprio Zinho. Quantas vezes o Ancelotti foi treinador de seleção? Zero. É a primeira. A primeira vez que ele trabalha numa seleção é a seleção brasileira, que é a seleção, teoricamente, a mais prestigiosa do mundo, pelas conquistas, pelos jogadores. Só que a pressão que ele vai enfrentar, a expectativa que é gerada sobre ele e as dificuldades que ele vai enfrentar, porque ele não vai ter o dia a dia do Real Madrid, que você sabe como o cara chega, se ele está bem, se ele está mal, se ele está bem fisicamente, se ele... Vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. No jogo, vou pegar o jogo aí, Real Madrid e Dortmund, na final de Champions League, primeiro tempo o Dortmund era para ter vencido 2-0. 2-0, 3-0 fácil, porque ele colocou o time para jogar.
e de igual para igual, teve dificuldades. Aí ele, no segundo tempo, ele falou assim, eu vou colocar o time para jogar o modo italiano. Vem cá, todo mundo lá atrás, vamos dar a possibilidade do Vini explorar contra-ataque, sair em velocidade, puxar. Aí o Real Madrid ganhou a Champions League. Então, assim, são coisas que, por exemplo, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso aqui na América do Sul ou contra outras equipes, porque a seleção contra o Brasil, por pior que seja o momento, eles vão ficar lá atrás, não vão arriscar. O Zinho sabe melhor do que eu, acho que ele pode explicar melhor do que eu. Jogos de seleção em Copa do Mundo, ninguém arrisca. Ninguém arrisca. É difícil de você ter um confronto um contra um, aquele jogo maluco. A não ser que seja no final do jogo, que aí você precisa de um resultado. Pascoal também já viu. Quantas Copas, Pascoal? 10. 10, entendeu? Então, assim, essa falta de experiência em seleções, em torneios, que me preocupa um pouco, porque o dia a dia ele não vai ter. Aí juntar com jogadores que jogam aqui no Brasil, com jogadores que chegam da Europa, uns estão a 200 por hora, outros estão a 120, outros estão a 80. Eu jogo aqui no Brasil, na Espanha eu jogo assim. Aqui tá assim. Porque assim, a realidade é o seguinte, a pressão é gigantesca pro Ancelotti. Porque o Edinaldo se coloca atrás do Ancelotti agora. Sim, virou escudo. E aí, acabaram todos os problemas, o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Tem o melhor treinador do mundo e os jogadores que se resolvem. E ele falou isso na apresentação, tem o melhor treinador do mundo e não é por aí, a gente sabe que não é por aí. Tem uma coisa que eu acho que é importante, o jogador da seleção brasileira vai olhar para o Ancelotti e vai falar, poxa, é o Ancelotti. Isso eu também acho. É o Ancelotti. Só ele tem 5 Champions. Só para dizer. E com times diferentes. É importante dizer que ele é bem sucedido em contextos diferentes. Ele gostou nas 5 maiores ligas do futebol europeu, ele foi campeão. Então o cara vai olhar e falar, é o Ancelotti. Além do que, eu acho que ele vai recuperar alguns jogadores, porque ele também tem esse traço de trazer jogadores que já têm passado pela seleção e que não estavam sendo convocados. De repente o Casemiro. Parece que ele já conversou com o Casemiro, né? Eu acho o Casemiro e com o Neymar. Pelo menos desses nomes pode recuperar esses jogadores. Mas acho que o Ancelotti é a maior sacada desses últimos tempos. Porque ninguém vai poder dizer que o doutor Edinaldo não tenha contratado um treinador. E aí você vê como é que é o negócio. Dorival Júnior sai da seleção brasileira e cede o lugar para o maior treinador. Entendeu? Para o Dorival também é um troféu. Eu saí porque entrou o cara que é o maior de todos. Entendeu? Tudo isso tem que ser levado em consideração e para os jogadores da seleção fica mais uma vez... Não, mas ele não saiu por causa disso, não. Não. Não, Zinho, você não entendeu o que eu falo. Eu vou explicar de novo. Às vezes eu tenho dificuldade. Quem não entende o cara que fala é quem é obrigado a responder. Me explica. O Dorival Júnior saiu da seleção. Foi tirado da seleção. Teve um abalo psicológico. O Dorival é um cara tremenda, gente boa e todo mundo sabe do meu carinho com o Dorival. Vem o treinador, o maior treinador de todos. Dorival pode pensar assim, puxa vida, eu saí, me tiraram. Mas não botaram qualquer um, botaram o Ancelotti, que é o maior de todos. Você está entendendo? Eu fui substituído pelo maior de todos. É essa a intenção. Deu para entender, Zinho? Eu não me fiz entender ainda. Eu faço de novo. Se você não entendeu... Não deu para entender, não. Não deu para entender, não. Tá bom. Então depois eu explico. O que acontece... Eu entendo o seguinte, ele saiu porque ele não montou um time, porque ele não fez o Brasil jogar bem, porque o Brasil estava em péssimo momento, por isso que ele foi mandado embora. Zinho, isso não foi levado em consideração pela minha parte. Desculpa. O que é o seguinte, ele saiu da seleção, ele foi tirado da seleção. Ele foi tirado da seleção. Se foi bem ou se foi ruim, a gente sabe que não foi bem. A última partida, inclusive, contra a Argentina, foi uma tragédia. Aí você quer dizer que isso é um consolo para o Dorival? Eu acho que para ele serve até como consolo, porque ele foi substituído pelo maior de todos. Porque o Dorival tinha esperança de se ir à Copa do Mundo e tinha garantido que o Brasil ia à final da Copa do Mundo. Tá entendendo? Ele tinha feito essa promessa pública. E a controvérsia, né? Para vocês, o Ancelotti é o maior de todos. Para mim, não é. Não, para mim também não. Assim, ele talvez seja o maior vencido. Ih, rapaz, isso vai dar debate, hein? Pra você, quem é o maior de todos? Comentem. Cara, ele tem 5 Champions League na carreira, né? 4 mundiais e muitos outros títulos. Vencedor de todos, mas eu também acho. Se você faz para o ímpar, eu não sei se todo mundo iria nele. Provavelmente iriam no Guardiola. Sim, mas o que tá... mas daí é pelo estilo de jogo. Não quer dizer que o Guardiola é maior do que o Carlo Ancelotti, né? Disponível é ele. Entendi. Dos nomes por aí, não, eu entendo. O que temos para o momento é isso aí. Eu queria colocar minha colher aqui, que vai um pouco na linha do que disse o Zinho. A gente sabe que no Brasil, seleção
é uma discussão que a gente pode tergiversar aqui a beça. No fundo, concordando ou não, eu só não estou indo contra o que é a realidade. O saldo do trabalho de um cara vai ser Copa do Mundo. Vide o Tite. O Tite, você não pode falar que o trabalho dele foi ruim os 8 anos dele, pelo amor de Deus. Mas ele não ganhou a Copa. E na Copa ele apresentou uma ou outra escolha errada, e aí isso vira... Por que eu estou falando isso? Porque o Ancelotti pode ir para Marte comandar a seleção brasileira e a gente questionar, ele vai lá e ganha a Copa, aí vamos falar, e esse cara estava criticando que ele foi para Marte. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho uma boa escolha, eu acho que não tem como falar que é ruim, pelo amor de Deus. Não, a minha escolha não seria ele. Eu gostaria de ver o JJ, que já conhece o Brasil, sabe como é que joga, sabe que tem que jogar no extremo norte e no nordeste para jogar no extremo sul. Sabe que tem Libertadores, que é uma loucura jogar Libertadores. Tem Copa do Brasil junto com Libertadores, tem Copa Sul-Americana junto com Copa do Brasil, tem Campeonato Regional que não terminou ainda, tem muita coisa que precisa ser resolvida. Eu até acho que o Ancelotti, assim, os relatos além de grande treinador, dizem que é um grande sujeito. O Tite, quando visitava os clubes, ele recebia, mostrava as anotações e não era todo técnico que fazia isso, mas onde eu quero chegar? Ele pode chegar lá, ganhar a Copa, mas isso não quer dizer que eu não me preocupe com essa coisa que não é do Ancelotti. Para mim, isso é uma coisa que a CBF tinha que repor. Para mim, o cara não pode não vir ao Brasil. Sabe assim, do tipo... Não, mas parece o seguinte, que dentro das cláusulas é o seguinte, passagens para Itália e Inglaterra, casa, carro, escola, plano de saúde, escola não sei, né? Mas plano de saúde aqui para são feitas as exigências justamente para ele poder ficar no Brasil, para ele poder entender. Agora, ele não vai ficar aqui, eu acho que direto. Provavelmente ele vai sair, ele vai querer ver alguns isso jogos, não veria um problema. Assim, o que me incomoda assim, o cara vai ter um jogo em Quito que ele não faz ideia o que é jogar em Quito. Dele. Por isso que eu acho que ele vai chamar Kaká, ele vai chamar Cafu, o próprio Juan, já teve passagens pela Roma também. Ele deve conversar com o Falcão, porque ele é amigo do Falcão. Muito próximo. Tem muita coisa aí que eu acho que vai acontecer. É isso. Pessoal, hoje o programa é mais curto, já tem Série B. Eu tenho que chamar um intervalo. Vídeo top! Quer saber quanto que ele vai ganhar? Vou falar aqui pra você, hein? Fica aí comigo um minutinho que você vai saber de tudo. Todas essas novidades. Novo técnico da seleção, Carlos Ancelotti, vai receber 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais na cotação atual. Isso por ano, tá? 63 milhões de reais por ano na cotação atual, 10 milhões de euros. O valor é similar ao que o italiano recebia no Real Madrid, seu último clube. Dividindo a quantia por 12 meses, o vencimento mensal do treinador é aproximadamente de 5,3 milhões de reais mensais. Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões e 600 mil reais, caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção em 2026. Os valores são aproximados do acerto que Ancelotti teve com a seleção em 2023, que acabou não acontecendo na época. O Ancelotti assinou o contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 26. O técnico italiano assumirá a seleção a tempo da próxima data FIFA em junho. Eu vou trazer aqui para você, o próximo jogo da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho contra o Equador. Jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 26. E mais, o Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação com 21 pontos e os equatorianos ocupam a vice-liderança com 23 pontos. Depois, galera, no dia 10 de junho, às 21h45, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Os paraguaios estão na quinta colocação com os mesmos 21 pontos do Brasil. Ancelotti se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador-geral das seleções masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. O italiano começa a trabalhar pela seleção, pela CBF, no dia 26 de maio. Tá? Então, o que eu poderia trazer aqui para vocês de complemento, né, de vídeo, é isso, salários, tempo de contrato até o fim da Copa do Mundo e já vai trabalhar no dia 26 de maio, vai convocar a seleção brasileira para Equador e Paraguai. Valeu, galera, tamo juntos,
Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!